Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações. Beleza? Bom, tem um texto em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja, nós vivemos num tempo em que nós temos muita informação e pouco conhecimento. Hoje temos tudo muito à mão, tudo muito fácil. Nós somos bombardeados constantemente de informações. Ao mesmo tempo, o conhecimento ele é muito escasso, porque tudo fica na base da superficialidade. Não há aprofundamento naquilo que está sendo tratado, ensinado. Isso vale para muitas questões. Por exemplo, o povo brasileiro é um povo que lê muita chamada de matéria, e nisso a mídia deturpa muita coisa, porque as pessoas não leem o conteúdo da matéria, que muitas vezes não tem muito a ver com a chamada. Mas só para poder dar um exemplo. Agora, em relação à questão da nossa fé, isso é muito preocupante. Por quê? Eu costumo dizer que há uns 20 anos atrás, 25, nós tínhamos muito mais dificuldade para adquirir conhecimento. Hoje você dá um Google e você tem uma Bíblia online, você tem estudo, você tem uma série de coisas que antigamente você não tinha. Nós, para termos acesso a uma outra pregação de um determinado pastor, nós tínhamos que comprar uma fita cassete, depois o VHS, tudo era muito caro. Comentários bíblicos, livros, era tudo muito mais difícil. Então, automaticamente, quando você tinha que ter essa necessidade de despender de valor, você dava muito mais valor àquilo que você estava adquirindo, e você dava realmente atenção necessária para o conhecimento que você adquiria a partir daqueles materiais. Hoje é tudo muito à mão. Então as pessoas elas estão trabalhando muito na superficialidade, sem conhecimento daquilo que está sendo tratado. Veja, eu conheci um pastor chamado Pastor Sinésio. Ele dava treinamento para professores de escola bíblica, diretores de escola bíblica, e ele sempre dizia o seguinte: ele sempre cobrava R$1 a apostila. Ele dizia assim: olha, eu cobro R$1 para que você dê valor àquilo que você está adquirindo. Porque o conhecimento, ele não tem preço, mas ele tem um valor. E isso é importante você ter mentalizado dentro de você. Ele dizia: eu não preciso cobrar, eu cobro valor simbólico para que você dê valor àquilo que você está adquirindo, que é o conhecimento. Então, nós temos que começar a compreender, e é isso que Pedro está dizendo, que nós devemos saber explicar a razão da nossa esperança. Hoje, se você sentar com um crente, um cristão, ele não sabe explicar o plano da salvação. Se você pedir para ele abrir o livro de Abacuque, ele olha no índice da Bíblia para poder saber em que mais ou menos onde está. Veja, são coisas básicas, são coisas muito simples. São coisas, se você disser para um cristão qual é os profetas menores, profetas maiores, os livros poéticos, as pessoas elas ficam boiando, porque não sabem, não têm conhecimento de coisas que seriam básicas. E se eu não sei o básico, como é que eu vou poder saber explicar a razão da minha fé? Não à toa Paulo dizia assim: o povo de Bereia se mostrou mais excelente do que de Tessalônica. Por quê? Eles conferiam ponto a ponto aquilo que nós pregávamos para eles. Então, nós temos que ter essa compreensão, que e o próprio Cristo diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Nós temos que ser estudiosos da Bíblia. Você não precisa ser um crânio, você não precisa ser uma pessoa que tenha uma eloquência, não é isso. Você tem que ter o básico de conhecimento para que você possa saber explicar a razão da esperança que há em você. Hoje você chega para um cristão e pergunta assim: por que você vai à igreja? Ele não sabe perguntar. E aí alguém fala assim: não é necessário você congregar. E ele
por não conhecer profundamente ou basicamente a palavra de Deus, ele se deixa levar por esse tipo de pensamento. Por quê? Porque ele não procura conhecer. Mas aí eu quero que você, para facilitar um pouco essa questão, perceba uma coisa. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente gosta, ama, diz que ama aquele alguém, você procura conhecer aquele alguém. Jesus é a mesma coisa. Se nós dizemos que amamos Jesus, nós temos que procurar conhecê-lo. E ele mesmo diz que ele é a palavra. João capítulo 1 diz assim: e ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a demonstração, é a revelação do próprio Cristo para nós. Então, se eu quero conhecê-lo, eu tenho que procurar estudar, me aprofundar, não ficar na superficialidade, mas conhecer de fato aquilo que a palavra de Deus me revela. Pense nisso. Deus abençoe você.